Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva e também aqui pelo nosso canal Palavra Viva, que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite também e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem. Para você que está aí nos acompanhando aí no nosso canal pela primeira vez e ainda não nos conhece muito bem, eu quero que você baixe o aplicativo da nossa rádio. Nós temos uma rádio online 24 horas por dia e você pode baixar o aplicativo da nossa rádio no seu celular e acompanhar o programa Palavra Viva também pela nossa rádio online, ao meio-dia e às 21 horas. Lá nós temos a possibilidade também de colocar música na nossa programação, no nosso programa. Aqui no YouTube não é possível, nosso programa é mais curto, mas lá na nossa rádio você pode ouvir também as músicas entre uma parte e outra aqui do nosso programa. Você pode baixar lá e acompanhar nosso programa ao meio-dia e às 21 horas, bem como também toda uma programação abençoada lá que você pode estar acompanhando no nosso site lá. Então baixe o aplicativo da nossa rádio, o link está aqui na descrição e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam estar conhecendo a nossa rádio e interagindo aqui com o nosso conteúdo. E hoje nós vamos dar seguimento aí à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje meditando em Romanos capítulo 9, versos 6 a 13, falando sobre a doutrina da eleição. Nós vamos entender aí a doutrina da eleição e você que não acompanhou nenhuma das nossas mensagens aqui, eu quero convidar você a procurar aí no nosso canal a nossa playlist sobre Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, e você acompanhar todas as mensagens que nós temos aqui transmitido. São mensagens em série, então para você entender uma coisa você tem que estar a par de outra. Então maratone aí todas as mensagens, já são 75, com essas 75 mensagens, você pode estar aí maratonando e compartilhando também com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio.
Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Quero meditar aí com vocês em Romanos, capítulo 9, versos 6 a 13. Romanos, capítulo 9, versos 6 a 13, hoje falando sobre a doutrina da eleição. O texto nos diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das promessas, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Então vamos meditar nesse texto e nesse tema tão importante, bíblico, e que para alguns é um tema até mesmo polêmico, mas a palavra de Deus é a nossa guia aqui para melhor entendermos esse texto. O apóstolo Paulo, como nós vimos ontem, nos versos de número 1 a 5 aqui, ele havia tratado sobre a questão da eleição de Israel e a questão da sua tristeza em relação à rejeição de Israel a Cristo, o Messias. Porque esse povo que foi escolhido por Deus desde lá do Antigo Testamento, em Abraão, etc., esse Deus que se revelou a essa nação, esse Deus que se fez conhecer a essa nação pelos seus profetas, por homens e mulheres de Deus de toda a história, esse povo veio a rejeitar a Cristo, veio rejeitar a Jesus como seu Salvador, como o Messias prometido e esperado por todo Israel. Eles não creram que Jesus era o Messias. Apenas uma parte do povo de Israel de fato creu que Jesus era o Messias. Apenas uma parte de Israel creu, mas a sua grande maioria, como até os dias atuais, não creram que Jesus era o Messias. E aí, Paulo expressa sua angústia, Paulo expressa sua tristeza em relação a Israel, em relação aos seus compatriotas, seus irmãos de sangue, por verem eles negarem a Jesus como Salvador, por não conseguirem contemplar o cumprimento das promessas, por estarem cegos espiritualmente. Mesmo diante de tanta iluminação, mesmo diante de tanta revelação, eles ainda estavam cegos diante a principal revelação, isto é, Cristo, como seu Salvador, como o Messias de fato esperado e prometido desde o Antigo Testamento. E aí, diante desse fato, a pergunta que ficou no ar é:
Então o propósito de Deus, os planos de Deus, a eleição de Deus, a palavra de Deus para com Israel ficou perdida. Os planos de Deus para com Israel foram frustrados. Afinal de contas, é agora que há de ser de Israel. Esse povo que trouxe o Messias, inclusive, da sua descendência, veio Cristo. Eles negam a Cristo e agora o que vai ser do povo de Israel? Como entender o plano de Deus, os propósitos de Deus, o cumprimento das promessas de Deus para com esse povo? Afinal de contas, os projetos de Deus falharam? A eleição de Deus para com Israel falhou? O que Deus tinha para realizar com eles foi perdido? Essa é a grande pergunta que estava aí no ar. E é aqui, dos versos 6 a 13, que o apóstolo Paulo vai provar que a eleição de Deus para com Israel e os seus propósitos não falharam em absolutamente nada. Que os planos de Deus, muito pelo contrário, permanecem intactos. Que a promessa de Deus, a eleição de Deus continua intacta. Aquilo que Deus tinha e tem para realizar continua seguindo o seu curso. Então Paulo aqui vai fazer uma exposição para dizer e deixar claro que a palavra de Deus não falhou, que os planos de Deus não foram frustrados e a eleição continua em curso. Então aqui, o que nós vamos pensar aqui é como se dá a questão da eleição. Vamos entender esse assunto por partes com base nesse texto. Então a primeira verdade aí, na verdade, a primeira e única verdade que nós vamos tratar aqui, nós vamos só discorrer desse tema aqui, é que a palavra de Deus não falhou. Porque nem todo Israel natural é Israel espiritual. Então vamos observar aí o versículo de número 6 que diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, aqui mora o ponto central da argumentação do apóstolo Paulo com relação à eleição e os planos de Deus para com Israel. Quando Paulo está aqui escrevendo esse tema, esse assunto, ele está pensando em quem? Nos judeus convertidos. Ele está pensando na igreja de Roma, que possui gentios e que possuem judeus. E que em outros momentos ele já tratou de cada grupo especificamente. Mas aqui, de modo bem pontual, ele mostra e deixa claro que a nação de Israel, e aqui nós estamos pensando em todos os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles são chamados de Israel étnico. Estou falando do povo de Israel. Estamos falando da nação eleita. Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo. Deus escolheu uma descendência. Essa é a primeira questão importante. E se revelou a essa descendência, fazendo deles um santuário santo. Ok? Essa é a primeira grande questão aqui sobre a eleição que você e eu precisamos entender. Porém, a eleição para salvação é diferente. E é o que Paulo aqui está dizendo. Nem todo que é israelita, ou seja, aquele que é descendente natural de Abraão, de Isaac e Jacó, que tem o sangue de Abraão, Isaac e Jacó correndo em suas veias, são o quê? Salvos. São o quê? Eleitos para a salvação. Em outras palavras, tiveram uma iluminação espiritual para arrependimento de pecados e mudança de vida. O fato deles serem descendentes de Abraão não significa que eles nasceram de novo. Não significa que eles tiveram um encontro com Jesus para a salvação. A eleição permanece. Deus escolheu um povo, mas isso não implica diretamente na sua eleição espiritual para a salvação.
aqui que mora o ponto, nem todo que é de Israel é israelita. O que é verdadeiramente israelita é aquele que tem o quê? A eleição espiritual, ou seja, que tem tanto a descendência na carne como tem a fé em Cristo para a salvação. É aí que se configura a verdadeira eleição. A verdadeira eleição é aqueles que creram, aqueles que tiveram fé em Jesus, que tiveram uma iluminação espiritual e entenderam que Cristo é o seu Salvador. Esses são o verdadeiro Israel de Deus. E aí abre-se todo um leque para judeus e gentios, que nós já vemos tratando aqui várias vezes. Lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo falou sobre a circuncisão na carne e a circuncisão no coração. Nem todo aquele que é circuncidado na carne, ou seja, aquele que é naturalmente filho de Abraão, é necessariamente uma nova criatura. Teve a circuncisão o quê? No coração, pelo Espírito. E não pela carne, não pelo braço humano, mas pela ação do Espírito. A grande questão aqui é o novo nascimento espiritual, é o chamado para a salvação espiritual, é a eleição espiritual. É o entendimento de ser um verdadeiro povo de Deus unido em Cristo para a salvação. É a grande questão aqui. Ainda John Murray, ele diz as seguintes palavras: existe um Israel dentro do Israel étnico. Assim, não são judeus todos os que são judeus, nem são circuncisos todos os que são circuncisão. O Israel distinguido do Israel de descendência natural é o verdadeiro Israel. Ou seja, não é todo mundo que é descendente de Abraão é necessariamente eleito para a salvação. É necessariamente uma nova criatura, é necessariamente crente nas promessas feitas a Abraão. É necessariamente justificado pela fé. Ele é pertencente a uma nação eleita, mas ele mesmo não teve uma eleição espiritual, ou seja, ele não nasceu de novo. Ele não creu em Jesus para a salvação, então ele não é um verdadeiro eleito. O verdadeiro eleito é aquele que creu em Jesus para a salvação, aquele que teve fé em Jesus para a salvação, aquele que teve um chamado espiritual, um entendimento espiritual, aquele que foi circuncidado no coração, teve o corte do Espírito no seu coração e que nasceu de novo. Seus olhos espirituais foram abertos e eles creram em Jesus para a salvação. Esse é o verdadeiro israelita. Esse é o verdadeiro eleito. Em outras palavras, ninguém será salvo, é o que Paulo está aqui dizendo, ninguém será salvo de Israel só porque é descendente direto de Abraão. Porque tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. Isso não é suficiente. Isso seria salvação por obras. Isso seria uma salvação meritocrática. E isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. A salvação é pela graça mediante a fé. Se a pessoa não creu em Jesus para a salvação, ela não é um eleito. Se ela não creu em Jesus para a salvação e remissão de pecados, ela não é um eleito. O eleito, ele crê em Jesus para a salvação. Ele teve um novo nascimento, nascimento espiritual, uma eleição espiritual, um chamado espiritual para a salvação. Porque muitos judeus naqueles dias achavam que somente pelo fato deles serem judeus, apenas pelo fato deles terem o sangue de Abraão correndo em suas veias, já era suficiente para a sua salvação. Inclusive, muitos acreditavam que os gentios não poderiam ser salvos. Muitos acreditavam que os gentios não poderiam ser salvos por causa disso. E quando falavam de uma salvação aos gentios, queriam submetê-los ao que? A circuncisão na carne, queriam submetê-los ao calendário judaico, queriam submetê-los a toda uma tradição e ao cumprimento da lei. E aí Paulo é enfático, que nós já falamos sobre isso, que a salvação não é por méritos, a salvação não é por ritualismos, a salvação não é por qualquer uma dessas coisas, mas pela fé unicamente em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o fim de toda a lei, Cristo é a razão de toda a nossa salvação e nada mais.
Não é necessário mais circuncisão, não é necessário mais rituais, não é necessário mais sacrifícios, não é necessário mais nada. Cristo é suficiente para a salvação, unicamente pela fé. Essa era a grande questão. Por quê? Porque é espiritual essa eleição. É um chamado espiritual, é uma eleição espiritual que faz, de fato, alguém ser, de fato, salvo em Cristo Jesus. E aí Paulo, então, apresenta aqui, ou explica aqui, usando 2 exemplos, como isso se dá. Como essa eleição, afinal de contas, se dá? Ele explica isso com a própria história do povo de Israel. Primeiro falando aí de Ismael e Isaque. Aí o texto aí, versos 7 a 9 diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. Vocês sabem que Abraão, ele teve Ismael com Agar, Isaque com Sara e ainda teve outros filhos com Quetura. Ismael é o filho da carne de Abraão. É o filho da carne. Vocês sabem que ele tentou adiantar o processo. Ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Ele e Sara compactuaram lá e tentaram dar uma ajudinha para Deus. E usando de meios humanos, carnais, Abraão deita-se com Agar e ela vai gerar um filho, vai gerar Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa. E nem Agar era a mulher que Abraão se deitaria para gerar o filho da promessa. Biologicamente falando, Ismael era o primogênito, mas Ismael não era o filho da promessa. Ele era descendente de Abraão, mas ele não era fruto da promessa de Deus. Ele não fazia parte da promessa de Deus, da eleição de Deus para o Israel verdadeiro. Então, Ismael representa o filho da carne. Ainda Paulo explica isso mais profundamente lá em Gálatas capítulo 4. Mas Isaque é o filho da promessa. Lembrando que Sara era estéril, Sara era avançada em idade, o próprio Abraão já tinha o corpo, diz a palavra de Deus, amortecido. E diante desse contexto, Deus faz um milagre, abre a madre de Sara, ela na sua velhice gera Isaque. O próprio nome de Isaque significa riso, porque ela duvidou, ela riu quando Deus falou que ela geraria um filho, mas a promessa se cumpriu. É algo espiritual, é algo que aconteceu por fé. O que acontece em Isaque, Abraão e Sara, em Isaque, é puramente o que é espiritual, é por fé. É algo sobrenatural. Não é algo carnal, não é algo humano. É algo sobrenatural. E aqui é que Paulo está querendo dizer. Quem são então os filhos? Quem são então os filhos? Quem são então os eleitos? Quem são o verdadeiro Israel de Deus? São aqueles que não são apenas filhos naturais, descendentes naturais de Abraão, mas aqueles que têm a fé de Abraão, aqueles que têm a fé de Abraão, que andam nas pegadas da fé de Abraão, que creram no Deus da promessa de forma sobrenatural e que algo aconteceu. Porque a salvação desde de lá de trás é o quê? Salvação pela fé. Diz a palavra lá em Gênesis 15, verso 6, que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Ou seja, quem é o verdadeiro Israel de Deus? Quem são os verdadeiros eleitos de Deus? Quem são o verdadeiro Israel de Deus? São aqueles que creem. São aqueles que creem nas promessas realizadas a Abraão, se perpetuando e se concretizando na história, que culminará na pessoa de Cristo. Então, quem é o verdadeiro Israel? É aquele que crê
que Jesus é o Messias e que todas as promessas feitas a Abraão se concretizaram. É aqueles que vivem pela fé, não que vivem apenas pela carne. São aqueles que andam de forma espiritual e não de forma apenas carnal. Mas Paulo não para por aí. Ele dá um outro exemplo, um exemplo ainda melhor. Ele dá o exemplo de Esaú e Jacó. Observe aí verso 10 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então veja só, aqui a coisa fica ainda mais estreita com relação à eleição. Por quê? Porque lá você tem duas mães e você tem dois filhos, um filho carnal e um filho espiritual. Um filho que não é filho da promessa e um filho da promessa. Aqui você tem um casal e uma mãe apenas e dois filhos. Rebeca, ela vai gerar dois filhos, Esaú e Jacó. Porém, Deus escolheu previamente, antes de haver nascido, antes de haver feito bem ou mal, incondicionalmente, sem mérito algum, a quem? A Jacó. Os planos de Deus se concretizariam a partir de Jacó e não de Esaú. Quer dizer, o filho espiritual aqui era quem? Jacó. A eleição estava retida a quem? A Jacó. E não a Esaú. O maior serviria o menor. Deus escolhe soberanamente. Deus escolhe de forma sobrenatural para a salvação e para a descendência, Jacó. Então veja bem, quando você olha lá atrás, você tem Abraão, que também foi escolhido soberanamente por Deus, como pai de uma nação e como pai espiritual de uma nação. Ele é tanto pai biológico de Israel, como ele é pai espiritual de Israel. Por quê? Porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isaque, ele é o descendente natural de Abraão e o filho da promessa. Ele é biologicamente eleito por Deus e ele é também espiritualmente eleito por Deus como filho da promessa. E aqui em Jacó, o continuador da promessa é escolhido biologicamente e espiritualmente como o filho da promessa. Ou seja, Deus ele escolhe pessoas, Deus ele escolhe um povo para a salvação, não por méritos quaisquer que eles tenham feito, mas por pura graça, bondade e misericórdia. A doutrina da eleição diz respeito a um povo que foi eleito por Deus, por sua soberana graça e sem mérito algum. Se nós fôssemos parar para pensar, por exemplo, em Jacó e Esaú, provavelmente nós perceberíamos que Jacó era muito mais pecador do que Esaú. Jacó era um enganador. Jacó foi orar pela primeira vez com 71 anos de idade. Jacó era trapaceiro, trambiqueiro. Se Deus escolhesse Jacó por seus méritos, seria impossível. Da mesma forma, Esaú também era o quê? Voltado às suas vontades carnais. Era carnal. Era alguém totalmente distante. Negligenciou o direito de primogenitura. Preocupado com as coisas do aqui e do agora. Nenhum tinha méritos em si para Deus escolher. E esse é o ponto da eleição. Muitas vezes a gente acha que fulano Deus elege então porque ele achou mais bonitinho aquele ali e achou mais feinho aquele ali. Não, nenhuma coisa nem outra. Ambos
são indignos do amor de Deus. Ambos são indignos da graça e do favor de Deus. Deus escolhe de forma soberana. E previamente, Deus escolhe depois. Ah, não, esse aqui fez mais coisa certa, então eu vou eleger ele. Esse aqui fez mais coisa bonitinha, então eu vou salvar ele. Não, não é assim que funciona. Deus escolhe previamente, antes de haver feito o bem ou o mal, antes de haver feito qualquer outra coisa, para que os seus propósitos, para que os seus planos, conforme a eleição, sejam concretizados. Então Deus escolhe Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó. A eleição de Deus, o plano de Deus para a eleição é espiritual, é soberano. Não cabe a mim nem a você, a eleição é um atributo que somente Deus pode fazer. A nossa salvação é graça e bondade de Deus. Se eu e você chegamos ao pleno conhecimento do Evangelho, o entendimento da palavra de Deus, é misericórdia e graça de Deus manifesta a nós. Porque do contrário, ninguém seria salvo. Se Deus não tivesse escolhido um povo, se Deus não tivesse escolhido pessoas, ninguém absolutamente poderia ser salvo. É pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pelo favor imerecido de Deus que eu e você chegamos ao pleno conhecimento do Evangelho. Então Paulo conclui aqui o seu raciocínio deixando claro que o verdadeiro Israel não é o Israel natural, biológico, mas é o Israel espiritual, aquele que creu. É aquele que vive pela fé, é aquele que teve um chamado sobrenatural do Espírito, é aquele que teve o corte do Espírito no seu coração, é aquele que chegou ao pleno conhecimento da palavra de Deus e se rendeu a Cristo como seu Salvador. Ou seja, o plano de Deus para a eleição não foi perdido. Os propósitos de Deus para com Israel não foi perdido. Por quê? Porque existia em todo o curso da história de Israel um Israel eleito por Deus, um Israel espiritual, um Israel remanescente para a glória de Deus. Como até os dias de hoje, em que Deus vem salvando judeus e gentios para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Que Deus nos dê clareza, Deus nos dê sabedoria diante da sua palavra, e amanhã nós vamos continuar e aprofundar ainda mais sobre esse tema do capítulo 9. Então, nós voltamos amanhã com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.